E depois que todo mundo experimentou teu produto, o que você faz pra crescer? E aí, o que você faz pra crescer? E cara, acho que essa é a jornada, assim. Você fala, pô, então agora eu preciso virar um programa de fidelidade bacana. Hoje o clube, pô, tem milhões de assinantes do Clube iFood. Mas começa pequenininho e testa e faz, pô, vamos fazer um pacotinho de voucher pra ajudar todo mundo e baratear o preço da comida e tornar mais acessível. E em troca as pessoas compram mais no iFood. Então a gente começou a trabalhar muito a alavanca de frequência e o programa de fidelidade é, cara, fundamental nesse aspecto. E olha, o que você descobriu hoje não é suficiente para te levar pro amanhã. O que você já aprendeu, automatiza. Agora, gasta o teu tempo pensando quais são os 3 testes que você vai fazer hoje para descobrir algo novo, para onde a gente pode crescer. Isso era interessante, porque, na real, eles erram a maioria dos testes e é uma frustração louca, mas a turma sabia, pô, isso deu errado, então... Mas eu aprendi isso e isso pode dar certo. E foi dessa maneira que a gente foi construindo o nosso caminho. Não foi com dinheiro. A gente nunca empurrou a Canui queimando dinheiro do investidor. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast do G4 Podcasts, onde a gente traz aqui os grandes gestores e empreendedores do Brasil para contar um pouquinho das experiências que eles tiveram ao longo da carreira, dos erros, dos acertos, para que você, gestor, empreendedor, possa aprender um pouquinho, se inspirar e melhorar, facilitar a sua jornada. E hoje eu tenho o prazer de receber essa pessoa que eu admiro tanto. Foi meu sócio lá na Canui, CEO da Canui, cofundador da Canui. A gente teve muito tempo juntos lá, então é um irmão para a vida. Bruno Henriques, muito bem-vindo a esse papo. Finalmente consegui te trazer aqui uma pessoa que não mostra a cara em nenhum lugar. Você vê grandes coisas acontecendo no mundo, de alguma maneira ele está envolvido. E hoje ele é VP, né, vice-presidente lá no iFood, cuidando de toda a parte de fintech. Também, depois que ele saiu lá, né, que a gente vendeu a Canui para a Dafit, teve a frente da Dafit também, e depois ele foi para o iFood. Eu fui para a Rappi um pouquinho antes dele, e ele foi para o iFood. A gente era parceiro, virou um pouquinho ironia, competidor. Né? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Henriques, quero começar esse papo aqui já te dando uma pergunta ali na lata. Qual foi o seu maior erro nessa sua jornada empreendedora? Boa, primeiro, obrigado pela introdução. Eu acho que não é tudo isso que ele falou não, viu, pessoal? Tá exagerando um pouco aqui. Mas, o grande... Acho que um erro que a gente viveu junto, né, e interessante de contar é... nos primeiros 3 meses da Canui, quase que a gente quebrou aquele negócio, né? Assim, bastante inexperiência, né? Muita vontade de fazer um sonho grande, mas bastante inexperiência na gestão ali, onde a gente, cara, errou a mão nas compras dos estoques, né? E eu era o grande responsável por isso. E foi interessante quando a gente recebeu uma ligação do CFO, né, dos investidores, falando, Bruno, você sabe que o funding acabou aqui pro teu negócio, né? O que aconteceu? Não faço a menor ideia. Falei, acho que dá uma olhada no teu estoque. E aí a gente foi ver e falou, putz, como a gente comprou tanta coisa assim, né?
E engraçado dessa história, eu me lembro bastante do Andrezão na época, né? Comprador de moda surf. E a gente olhando as vendas, assim, pô, o negócio tá explodindo de vender. Óculos da Oakley, né? A coisa bombava na internet, todo mundo queria um óculos da Oakley, o negócio vendendo pra caramba. Um dia começou a vender 100 óculos por dia, 200 óculos por dia, a gente não parava de vender. Pô, Andrezão, vai lá e arremata o estoque da Oakley. Falei, Bruno, eu chamava de Brunão, né? Brunão, tem certeza? Falei, pô, cara, tenho certeza absoluta. A gente vai arrebentar de vender. E tá acabando o estoque, né? Aí o André, não, amanhã tá lá, todo estoque tá lá. Engraçado a história que o pessoal da Oakley até perguntou pra gente, falou, mas vocês têm certeza, né? Assim, a gente não estavam dando isso, todos os sinais. A gente não viu isso em lugar nenhum. Vocês são assim, são agressivos, são incríveis. São assim, agressivos. Que coisa, que mágica vocês estão fazendo, né? Eu, não, temos certeza. Pô, e aí, cara, a gente no final do mês a gente foi descobrir a história do boleto, né? Da boletada. A molecadinha de 14, 15 anos que olhava nossos anúncios no Facebook e pirava nos óculos, né? Pô, tava todo mundo entrando ali, boletando e levando o boleto pro pai pagar. E os pais não vão pagar esse negócio de jeito nenhum, né? Então chegou no final do mês, a gente viu todos os boletos não pagos e aquela previsão de vendas caiu por terra, né? Lembro bem dessa época, cara. Nessa época também foi o quadriciclo motorizado. Mesma época. Minimoto, lembra? Minimoto. Cara, era uma maluquice que a gente, na época, talvez a gente era cobrado e a gente se cobrava de uma métrica errada, que era a receita. E a gente ficava investindo muito dinheiro em anúncios de minimoto motorizada, de óculos Oakley, que estava vendendo muito. Então a gente expandia essas campanhas, né? E graças a Deus, as minimotos e os quadriciclos, a gente não era cross-dock, então a gente não comprou o estoque disso, mas os óculos da Oakley a gente comprou. E o que aconteceu foi que ninguém pagou boleto, só que o dinheiro de marketing já tinha sido pago, né? Ia ter que pagar para o Facebook e para o Google, e a gente não vendeu o que deveria ter vendido de outros produtos. Então a gente ficou com um super estoque que a gente não vendeu. E aí, cara? Mas acho que essa é a questão do empreendedorismo, né? Assim, a gente se aventura em territórios que a gente não conhece a fundo. Mas essas situações são, na minha opinião, onde você mais aprende. Porque você olhar e falar, meu, a gente vai quebrar em uma semana e não tem dinheiro mais para pagar fornecedor, né? E aí você se depara falando assim, pô, eu não sou formado em finanças, mas não existe nada mais importante agora do que entender exatamente como funciona um fluxo de caixa, o que significa working capital, ou capital de giro, e como que ele te mata nesse negócio. Então, acho que foi um momento assim, de muito aprendizado para a Canu e para a gente como empresa e resiliência. Por quê? Porque a gente aprendeu a controlar o caixa. A gente aprendeu como, desde o marketing até o estoque, aquelas coisas estavam linkadas no tal do cash flow. E é a partir daí que a gente, cara, começa a virar o jogo. Falar, meu, então, agora eu conheço as dinâmicas de venda e eu conheço as minhas dinâmicas financeiras, de como funciona, quanto de estoque eu posso carregar, né? Quanto de prazo de pagamento eu tenho que ter e, sabe, qual é o meu ciclo, qual o prazo que eu estou dando para o cliente, como tudo isso se conversa e você faz gestão de tudo isso. E essa foi uma da nossa história lá, que a gente sempre fala de trazer a molecada boa de dados, né? Os famosos engenheiros, né? Muita gente da Poli que ficava ali do ladinho, que pegava o ônibus, estava lá no escritório, construindo ainda lá em cima de Excel. Sim. Mas muito dado, né? Assim, cada SKU que a gente comprava, vendia, a gente sabia a história dele inteira e tinha, assim, cara, muita análise em cima, muito conhecimento daquilo. Tudo era em cima dos dados.
inclusive compras, né? Acho que assim, quando a gente fala, pô, comprar estoque, a gente tinha ali uma que a gente chamava de ciência e arte, né? A ciência do comprador que conseguia ver, pô, esse produto é o da moda e que nós engenheiros Não entendíamos zero, nada. a gente não sabe, né? É. Assim, a gente não sabe se é amarelo, laranja ou vermelho que vai ser a moda do ano que vem. Eles sabem, né? Agora, a gente também tinha a turma de dados que falava, olha, o preto vende 5 vezes mais do que a cor da moda. Então, equilibra teu estoque. Então, isso, assim, num negócio de moda, acho que foi um dos grandes passos que a gente deu ali, né? Então, é isso. Acho que até hoje na minha vida, assim, você vê... Até hoje no iFood, assim, a gente inova muito. Muita coisa é território desconhecido. A gente erra pra caramba. A gente aprende muito, corrige rápido e acha o caminho do sucesso. Esse é o... Se você tiver medo de errar, você não faz nada. Você não faz nada. Você lembra, na época que isso aconteceu, a gente lançou o movimento Postergue Já. Como que você se sentiu na época que a gente... Porque eu conto um lado da história, né? Você viu a história, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, sobre aquele momento que a gente falou, cara, vai quebrar o negócio. Como você se sentiu na época? Pô, Nardon, eu acho que, cara, quando você tá no meio dessa... A gente tava no meio de uma baita de uma confusão. E a real é que você nunca, assim, acho que você vira uma chave e fala, pô, a gente vai vencer essa. Nunca pensei que a gente não ia sair daquela, né? Mas você acha que era inocência de não saber o risco que a gente estava correndo, porque a gente era bem jovem? Ou você acha que é confiança de que, cara, de fato a gente ia sair? Eu acho que é confiança de que, cara, assim, a gente detectou o problema, a gente encarou de frente o problema, a gente nunca tirou o problema da mesa. Perfeito. A gente compartilhou o problema com todo mundo e trouxe todo mundo para a mesa. Falamos, olha, galera, erramos. Né? Nós erramos aqui. Eu, Bruno, errei. Vocês erraram junto comigo. Como que a gente sai dessa? Quais são as ideias? Né? E aí as ideias começam a vir na mesa, porque a turma tá engajada e confiante de que a gente vai resolver. E veio a tal do Posterga Já. Né? O que era o Posterga Já? Era a gente ir nos fornecedores e renegociar os prazos, explicar a situação, falar, olha... Pô, os nossos fornecedores estavam vendo o nosso crescimento também, o potencial do que a gente estava construindo, né? Não era fumaça, né? A gente cometeu um erro ali de fato, mas eles estavam entendendo que, pô, o e-commerce era o futuro, a Canui estava voando, os números deles eles estavam faturando muito mais e crescendo com a gente, aprendendo com a gente, e eles foram muito parceiros, né? Acho que eles entenderam a situação. Eles começaram a falar, olha, a gente tem a oportunidade de ajudar, de estender os prazos, tamo junto. E foi isso. Acho que essa adequação, que durou ali, eu diria, 2, 3 meses, nos ajudou a dar as próximas guinadas e todo mundo cresceu junto com a gente. Acho que isso foi interessante. Cresceu, aprendeu, eles criaram os e-commerce deles depois, enfim... Acho que foi uma trajetória boa, mas é isso, assim, a sensação é, cara, a gente não vai sair dessa, a gente vai sair dessa bem, de cabeça erguida. Essa é Cara, quando a gente se encontrou lá no começo da Canui, né, para começar aquela bagunça, você imaginou que ela ficaria do tamanho que ela ficou? Pô, cara, eu acho que eu sempre talvez, não sei por ingenuidade ou não, mas o meu sonho sempre foi grande, assim. Acho que eu olhava pra Netshoes e falava, uma inveja louca, falava, cara, a gente vai ser maior que esses caras, não é possível, né? Tem um jeito aqui, eles estão começando, estão indo bem pra caramba, mas, pô, acho que a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas e... Então, acho que o sonho sempre foi muito grande, assim. Acho que a questão a gente vai se surpreendendo com a qualidade, com a quantidade de gente boa que a gente contratou. O que você acha que foram as 3 coisas principais que fizeram a Canui dar certo? Porque assim, você fala, né, que de fato, né, quando a gente estava no começo, e eu falava muito para os times lá que estavam
sobre minha gestão, falava, galera, vocês não têm noção o tamanho que esse negócio vai estar em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Vai ficar muito grande. Vocês não conseguem imaginar isso. E você fala, putz, essa inveja, né? De falar, puta, a Netshoes tá grande, dá pra chegar nele. Você sabe que a gente sempre foi uma pedra no sapato deles, né? Eu conversei com muita gente que foi da Netshoes, que saiu da Netshoes, que passou por lá, que quando a gente soltou aquela matéria lá na Exame, raspando o cabelo, que a gente tinha breakivado, que deu problema lá, porque eles nunca breakivaram, até vender pra Netshoes, até vender pra Magazine Luiza. Sem perder o dinheiro, né? Mas o que você acha que são os 3 pontos principais que fizeram a Canui dar certo, cara? Cara, eu acho que assim, primeiro é esse sonho grande que você falou, assim, a gente nunca entrou pra ser pequeno, acho que, pô, era um sonho nosso fazer um negócio grande, impactar e, sabe, relevante. O segundo ponto é pessoas, né? Assim, a gente sempre contratou gente muito boa, né? E a gente sempre deu muito espaço para a turma de se desenvolver, criar coisa nova, né? Sempre teve... O empreendedorismo sempre foi muito latente, assim. Então, você viu uma turminha saindo da faculdade, entrando e falando, nossa, esse negócio aqui é bacana, porque dá pra gente criar, dá pra gente pensar, dá pra gente testar, dá pra gente errar, né? Acho que essa cultura... E aí vem o terceiro ponto, que é a cultura que a gente criou, né? Que era uma cultura muito centrada em inovação, né? Muito centrada em teste. E era isso, a gente sempre pregou lá dentro que, olha, o que você descobriu hoje não é suficiente para te levar pro amanhã. E não sei se você se lembra, mas, pô, quais são... Né? A gente sempre fazia essa pergunta para a turminha, né? Quais são os 3 testes que a gente está fazendo hoje? Né? Toca o teu dia a dia, sim, automatiza, lembra disso? Pô, o que você já aprendeu, automatiza. Agora, gasta o teu tempo pensando quais são as 3 coisas que você precisa, sabe? Quais são os 3 testes que você vai fazer hoje para descobrir algo novo, para onde a gente pode crescer. E isso era interessante, porque, na real, eles erram a maioria dos testes, e é uma frustração louca. Mas a turma sabia, pô, isso deu errado, então, mas eu aprendi isso pode dar certo. E foi dessa maneira que a gente foi construindo o nosso caminho, não foi com dinheiro. A gente nunca empurrou a Canui com queimando dinheiro do investidor. A gente foi o primo pobre na Rocket. Sempre, né? Foi. Sempre foi o que tinha menos dinheiro. Precisou ser mais criativo. E aí que vem, pô, com pouco dinheiro você precisa de muita... Cara, você precisa dar teu jeito, criatividade, como fazer esse negócio. E vem a história do break-even, né? Essa história, acho que foi como a gente ia se diferenciar. A empresa, todo mundo sabia crescer com grana. Ninguém sabia crescer e dar lucro. E acho que esse era o grande diferencial que a gente se propôs a resolver esse problema, essa equação. Como que a gente vai crescer e dar lucro num negócio tão dependente em capital de giro, né? Tão dependente em estoque? E acho que essa jornada é o grande ponto da Canui, né? E daí a gente dá uma acelerada ali, né? Canui, surgiu a proposta de vender para a Dafit. Como que foi para você essa notícia? Esse momento, aquela transição? Eu, assim, acho que acho que o motivo disso, né? É importante lembrar que na época nosso investidor era a Rocket Internet, né? E o principal investidor majoritário e assim, e eles tinham um sonho grande que era fazer uma mega empresa, não sei se você lembra disso, do Global Fashion Group, né? Isso. Que era para ser a maior empresa de fashion do mundo, né? Fora dos Estados Unidos e da China. Da China e até da Alemanha, né? Que tinha a Zalando, que era a grande inspiração de tudo. Eles estavam criando esse grupo, o GFG, e era um grupo muito parrudo, com muito investimento e com sonhos grandes, assim, com alto acesso a capital. Então, a gente sempre falou, pô, como que a gente participa disso também, né? Dessa escala toda que esse negócio vai ter. Então, acho que fazia muito sentido na época a gente ganhar mais corpo, né? E acho que foi isso que a gente fez junto com a Dafit. A gente virou uma empresa muito maior e muito mais relevante,
né? Muito mais impactante. E aí eu acho que vem aprendizados de como lidar em situações dessas, que são muito importantes, né? Acho que assim, a empresa tem vários momentos de growth. Um dos caminhos é M&A. Perfeito. Um dos caminhos é ir comprando outras empresas, ir fundindo com outras empresas. E isso, assim, o empreendedor tem que aprender a lidar nessas situações, porque elas vão fazer parte das decisões. E a gente aprendeu pra caramba na junção com a Dafit, né? Duas culturas não tão, apesar do mesmo investidor, não tão parecidas. Enfim, como que a gente reconstruiu o grupo da Dafit, a cultura que ia estar lá. Então, acho que foi um capítulo à parte nessa. E como foi fazer o IPO? Cara, acho que o IPO eu já não tava no. Você já tinha eu já tinha saído, né? Como que foi essa sua. E daí vamos falar aqui, ó. Grupo da Dafit, cultura diferente. Teve muita diferença ali na hora de juntar as empresas. Alguns pularam para fora um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Qual que foi para você como gestor, né? Saindo de um lugar onde você era o líder, dos líderes, para ir para um lugar que você também era um dos líderes, mas não era o último que assinava a ação, né? Vamos para lá, vamos para cá. Tinha que fazer uma parte convencimento grande, mas nem sempre era como você gostaria. Como que foi para você essa mudança? Não é uma mudança simples e fácil, né? Acho que todo mundo que viveu empreendedorismo fala, pô, mas o que você foi fazer no iFood, né? Ou na Movile? Mas, cara, a real é que, você me apresentou o Fabrício. Não, tô falando da Dafit. Da Dafit? Da Dafit antes ainda, porque teve um momento muito diferente de Canui para Dafit, né? Eu acho que, Nardon, a questão é um pouco dos egos, né? Assim, acho que o empreendedor, assim, a gente é cheio de ego, essa é a realidade. Então, se você, assim, o pensamento é o que faz sentido, o que é racional para a empresa, para as pessoas que estão lá, assim, qual que é a melhor decisão que eu tomo olhando pro todo. Pro todo, isso. E não pro que o Bruno quer. Perfeito. Né? Assim, e lembrando, eu não era majoritário nessa parada, assim, eu era, era um fundador, assumido, mas, cara, como que eu... E você tem que duelar com o teu ego. Essa é a real. Sim. Mas qual é a melhor decisão que a gente podia tomar na época e que ia ser bom para todo mundo? E eu não tenho dúvida. Se a gente ia ficar uma empresa... A gente tinha 500 funcionários na Canui, a gente se juntou com a Dafit, a gente tinha mais de quase 3 mil funcionários. Aqui, o faturamento combinado do negócio era mais de 2 bilhões. Era um negócio assim... Gigante. A gente ia demorar um tempo para chegar lá. A gente construiu um negócio gigante, com corpo, com investimento, assim, com estrutura. E querendo ou não, a gente se juntou aos fundadores da Dafit e foi uma nova experiência. Enfim, acho que teve aí, começa a ter que se reportar a um novo CEO, mas todos nós temos uma cabeça parecida, né? Acho que isso é importante dizer. A cultura da Dafit é um empreendedor também que está lá no cargo, né? Enfim, entende o que a gente está fazendo, gosta do que a gente está fazendo, apoiava o que a gente estava fazendo. Então, foi um pouco essa decisão, mas eu acho que assim, o empreendedor tem aquela questão, assim, em um momento ele tem que tomar uma decisão que não impacta só mais ele, impacta, cara, todo mundo. Você é responsável por todo mundo que está ali. E essa foi, acho que, a decisão de ter uma empresa sólida, financeiramente sólida, grande, faturamento grande, investimento grande, perspectiva grande. Acho que foi a melhor decisão que foi tomada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E daí depois você tá lá na Dafit, né? E daí você fala, opa, talvez tenha outras oportunidades fora desse mundo, né? Eu te apresentei o Fabrício, por incrível que pareça, te apresentei o Fabrício. Loucura. Te apresentei o Fabrício, que a gente tava num grupo junto, e eu não podia te trazer pra Rappi. E eu também já estava no final ali da minha época, né, de Rappi. E daí você fala, putz, vou seguir essa nova jornada. Naquele momento, o que passou na tua cabeça entre uma decisão de, putz, vou
tentar tirar algo do zero aqui, que a gente sabe que é difícil tirar algo do zero, tem muito risco. Você tem os primeiros 2 anos até você achar Product Market Fit, que não é fácil. Versus, deixa eu pular para dentro de um negócio que já está funcionando, tem muito espaço para crescer, que da época que você entrou lá, porque agora, imagino que vocês cresceram tipo 20, 40 vezes. Né? Tipo, a gente pode falar um pouco de números do iFood, não sei se pode falar da época para agora, mas eu acho que pode, que é tudo número público, né? Cresceu muito, você foi um dos atores relevantes lá também, para que esse crescimento acontecesse. O que estava se passando ali na tua cabeça nessa hora? Assim, Nardon, acho que as possibilidades ali, né? A gente já estava nessa jornada de e-commerce há 7 anos, né? Nesse momento. Acho que foi um daqueles momentos difíceis que você tem que tomar uma decisão, né? A decisão, na época, eu me lembro bem que existia a possibilidade de sair e fundar algo novo, não era algo que estava tão latente ali para mim. Você. Para mim. Acho que estava mais para você, foi. Né? Assim, estava muito forte. O que tinha para mim, que era a decisão relevante, era liderar uma das empresas na Ásia do Global Fashion Group. Perfeito. Então, a proposta que tinha era ser o presidente da Zalora em Singapura. Irado. E era assim, era tentador, porque o investidor falava, Bruno, você quer ter uma vida de rei? Seguinte, a gente vai para Singapura, você vai levar essa empresa para Malásia, e na Malásia, teu compensation, tudo, você não imagina, é tudo em euro, é tudo... E você vai morar na Malásia, assim, cara, você vai viver que nem um rei na Malásia. Era assim, e tinha ali um sonho de morar fora também, que estava um pouco na nossa família. Então tinha um aspecto familiar importante. E aí, você me apresentou o Fabrício. De nada. E, cara, obrigado. Né? Acho que surgiu do nada no grupo, você deu o WhatsApp, a gente começou a falar, eu falei, olha esse cara, tem 10 anos a mais que eu, muito mais experiente que eu, cara, aprendeu, assim, e, cara, pensa igual a gente pensava. Sim. Hoje, assim, com o negócio dele, móvel, cheio de... Cara, esse cara conseguiu dar um passo além do que a gente conseguiu dar. E ele falava, Bruno, nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas aqui. E tem 10 negócios aqui, eu não sei qual que vai dar certo. Vem pra cá, mas vem fazer o quê? Ele falou, cara, a gente pensa depois. Né? E eu falei, e voltei pra casa e falei, Pri, agora eu tô balançado, porque aqui tem algo concreto, mas aqui tem de novo o sonho grande de impactar o mundo, de ser... Falei, eu quero esse negócio. Então, quero viver isso de novo. E eu acho que esse negócio vai dar certo. Tem bons negócios embaixo. Mas o que você vai fazer lá? Não sei. Assim. Aí o Fabrício me liga e fala, Bruno, você vem ser o vice-presidente da Móvel, né? E ele falou, mas cara, eu preciso dar um cargo para você. Ele falou, o que você acha de tocar AI? Né? 2018 isso. 18. E eu tava estudando AI um pouco, não sabe, pouco. Falei, cara, eu acho que é um bom tema pra gente começar, né? Assim, acho que é algo novo que vai mudar o mundo. Isso foi meio de 18, né? Meio de 18. Acho que é algo que tá começando, surgindo, vai mudar o mundo, vai revolucionar todas essas startups. Acho que o que a gente tem aqui no portfólio AI vai ser relevante. Olha, sinceramente, eu não sei nada disso. Mas eu vou aprender e vamos executar e vamos fazer esse negócio acontecer. E foi isso que começou. Então eu fui como VP de AI na Móvel. Acho que foi, cara, outra grande decisão, né? Saiu da segurança para arriscar de novo e acho que isso, acreditar no projeto. Como foi, né? AI na época, cara? Porque assim, hoje AI todo mundo fala, cara, se tangibiliza através do ChatGPT, toda a parte generativa de linguagem, de imagem, assim, é um negócio que é totalmente diferente, evoluiu super rápido, mas a gente está em 2023, isso talvez a grande mudança que eles começaram com isso foi ali 21, 22, né? Mas a gente está falando ali de 18, 19, né? Que AI era um tema que todo mundo falava, inclusive era uma das grandes teses do SoftBank investir em AI.
mas não era na maturidade que tem hoje e na tangibilização que tem hoje. Como é que foi, talvez, ser uma das primeiras pessoas no Brasil a estudar isso a fundo? E como que foi a mudança depois de pular para dentro do iFood? Eu acho que foi, assim, foi muito legal porque, de fato, estava se começando aquilo, né? E lembro, lá na Canoe, quando a gente começou, pô, não tinha quem fizesse um sistema de gestão de warehouse que a gente construiu dentro de casa. Perfeito. Então, basicamente, a minha sensação foi essa, de estar no início de algo que pode mudar o mundo e revolucionar. Mas aí, cara, acho que legal, assim, como que a gente construiu? Cara, o primeiro desafio foi pessoas. Assim, porque... Então tá bom, vamos contratar um time? Aí você olhar e falar, quantas pessoas estão treinadas no Brasil sobre para AI? 600. A gente falou, assim, primeiro, vai demorar. Como que eu vou contratar um time de AI no Brasil? Aí veio a ideia, falou, não, então vamos comprar, vamos fazer acqui-hiring. Vamos comprar empresas que estão trabalhando com isso, legal, mas para quê? Para pegar o brain, né? As Perfeito. pessoas que estão lá. E a gente fez dois grandes movimentos, cara. Um foi comprar a Requima, em uma empresa balinha de BH, que estava dentro da UFMG, uma turma nota 1000. Tinham 30 pessoas nessa empresa. Legal. Eles faziam consultoria. E aí eles estavam loucos para se juntar a uma empresa, um produto, algo que tinha potencial para o que eles sabiam, né? Eles falaram, consultoria não quero mais fazer consultoria. Não dá negócio. E então a gente comprou essa empresa e a gente comprou a área de dados do MapLink. Legal. Então, que era da Movile também. Era da Movile, exato. Isso. Era uma empresa Só da que Movile. o MapLink foi para um lado. E a gente comprou a parte de dados e falou, pô, vamos incorporar isso no iFood, né? Então, assim, a gente deu 2 tacadas e a gente já tinha 10% do staff do Brasil dentro do iFood. Tinha 60 pessoas de AI lá dentro. Aí acho que vem o segundo desafio, que é, você chega com uma tecnologia nova, todo mundo fala assim, o desafio é cultural, dentro da empresa. Todo mundo espelha isso, cara, não quero usar, não vou usar. Isso não serve pra nada, isso daí é balela. Isso bullshit. É bullshit, assim, cara, o que vai mudar? Então, o que a gente fez? A gente falou, pô, a gente precisa escolher um projeto que deixa claro pra todo mundo que sem isso a gente não conseguiria fazer. E na época a gente escolheu logística. Por quê? Porque, cara, você sabe, sim, a gente entrega hoje 70 milhões de pedidos. Por mês. Por mês no iFood. Vocês entenderam esse número, Gás? 70 milhões. É um pouco mais de 2 milhões por dia. Esse pedido pra caramba. Chega a dia de 3 milhões de pedidos. Mas agora você imagina o seguinte, 3 milhões de pedidos, e a gente sempre fala assim, as pessoas têm fome. Eu queria assim, pô, falar assim, ó, turma, esse grupinho tem fome a 1 da manhã. Cara, sabe? Outro às 2. Não, mas todo mundo tem fome, cara, meio-dia e 8 da noite. Então, esses 3 milhões de pedidos estão acontecendo em 2 picos. É como se a gente operasse 2 Black Fridays por dia. E somos pedidos do Black Friday. E o segundo ponto é, assim, você pode esperar um dia a mais para receber tua geladeira ou teu tênis. A comida você não aguenta 5 minutos. Na Canoe, minutos. Vamos lá. Entrega de 3 a 5 dias, tá ótimo na época. Hoje não daria mais, né? Mas hoje tem que ser no mesmo dia. Hoje ou amanhã, não quero mais saber. Mas, enfim, mas no iFood é ainda pior. Por quê? Porque eu tenho que receber naquele momento. Eu tô com fome naquele momento e a minha tolerância para atrasar é 0. Então, e aí veio o grande problema, porque como que você determina o tempo que a comida vai chegar para você? Sem AI. Num dia com chuva, domingo, com jogo do Corinthians. Cara, quem quer sair para fazer entrega? Ninguém quer sair. Aquele dia ferrou. E todo mundo quer pedir, porque tá assistindo o jogo do Corinthians. Exatamente. E aí falou, pô, então... Aí como que era na época o sistema? O restaurante ia lá, ou a gente ia lá e falava, na média, 40 minutinhos para chegar a pizza na tua casa. Mas no domingo à noite chovendo com o jogo do Corinthians, ia levar 2 horas. E
E quem paga o preço? O cliente, que fica Puta, louco da vida. Fica chateado. Louco da vida. Eu falo, cara, e aí? E a minha comida? Vocês prometeram, mas era 40 para tudo. E assim, em um negócio desse, você não faz gestão por médias. Perfeito. Então, cara, e esse foi o grande... Pô, vamos criar uma mini rede neural, vamos dar todos esses inputs no modelo, vamos treinar o modelo e vamos começar a fazer esse tal de ETA funcionar para valer e fazer o range. Perfeito. E esse foi o momento uau. Que ele fala, pô, olha isso. Então eu falo, agora desliga. Ninguém queria desligar. Desliga. Porque, pô, agora, como vive sem? Então, quem era contra a tecnologia fala, não. Na verdade, Bruno, me dá o time aqui que agora eu vou fazer a gestão. E esse foi o trabalho de AI lá no iFood, que foi assim, olha, primeiro trazer os recursos, depois provar com uma tese, cara, como que esse negócio muda a tua vida e abrir a cabeça. A partir daí tá feito. O gestor fala, cara, eu quero esse negócio para mim, eu vou fazer, agora eu vou usar esse time para roteirizar. Cara, qual a melhor rota para o motoboy, como eu otimizo tudo isso, enfim. E isso foi se expandindo. A gente levou isso para recomendação no app, levou isso para... Cara, a gente levou isso até para o RH. Legal. Sabe, cara, o RH, assim, o processo de avaliação do iFood é feito com base em dados. Quem te avalia é um algoritmo que mede, cara, as mensagens que você trocou durante o ciclo. Que legal. Quem estava mais perto de você nesse ciclo e pode te dar um feedback sobre você. Pô, não é você, eu quero meu amigo, meu fulano. Não, o algoritmo fala, cara, você trabalhou pra caramba com essa pessoa vai te avaliar. Dados, então, cara, aí a gente chegou a ter umas 200, 300 pessoas de AI e dados no iFood. O time do iFood de dados é dessa ordem hoje ou um pouco maior. Irado. E totalmente descentralizado. Assim, a gente tem uma governança central, foi o que a gente criou de, cara, como a gente trata os dados, como a gente tem um repositório, mas o treinamento foi feito para que cada gestor na ponta toque, porque é uma ferramenta que ele usa. Uhum. E eu posso te falar assim, pô, aquele descrédito que tinha com AI, o iFood não roda hoje sem AI. Assim, se você tirar dados e AI do iFood, o negócio capota. Cara, não tem. Simplesmente é impossível rodar o negócio sem esse tipo de tecnologia. E como foi o convite para você sair dessa área de AI e dados para ir para growth, para ir para crescimento? O ponto aqui, Nardon, acho que primeiro eu entrei na Movile e logo já o iFood era a bola da vez. Assim, uhum. Essa era onde ia ser alocado o capital, investimento, enfim. O Blois virou CEO do iFood nessa época? Ele virou CEO nessa época, assim, 2 meses depois, né? Ele se juntou ao iFood, porque o iFood estava recebendo uma rodada bem grande de um aporte grande, e eu fui participar disso com ele lá. Ele me convidou e falou, vem ser o VP de AI aqui. AI sempre foi para crescimento. Perfeito. Então, isso é importante também. Por que você usa AI? Não, a gente sempre falou AI para crescimento. AI para crescer os negócios da Móvel, AI para ajudar o iFood a crescer e suportar o crescimento. E aí foi se criando uma cadeira dentro do iFood de inovação. Então, acho que o segundo passo foi inovação. Então, como que a gente inova numa empresa que já é grande pra caramba, já tem seus processos, como que a gente vai disruptando as coisas ali dentro? A gente criou os jet skis, os famosos. A gente criou uma metodologia de jet ski que era, cara, pequenos times com tecnologia independente, com uma hipótese, reunião semanal e, uma metodologia de 10 teses, e a gente ia fazendo essas teses, testando. Volta pro início da câmera. Quais são os 3 testes que você tá fazendo hoje? Botou isso no iFood de novo, agora com uma metodologia chamada os jet skis. Até hoje, todos os times no iFood têm jet ski. E isso foi o começo para crescimento. Então, ali a gente começa nos jet skis a tratar sempre foco crescimento. Perfeito. Cara, teses que podem fazer o iFood crescer mais. E a gente foi descobrindo muita coisa, errando pra caramba, fazendo um monte de besteira. Cara, acertando algumas que dão muito certo, né?
E desse passo que aí vem o passo também de crescimento como um todo. Marketing, a gestão de aquisição, retenção, enfim, dos canais de marketing do iFood. Então, por 5 anos, a minha liderança lá foi muito focada em crescimento, embaixo de crescimento, como você cresce. Então, cara, primeiro é tocando o tradicional mesmo, que é como eu adquiro clientes, como eu retenho clientes, como eu aumento a frequência deles. Né? O jogo é o beabá do growth. Inovação para crescimento. Que novos caminhos, que novas rotas eu abro aqui para a gente poder crescer mais. E AI e dados como uma missão de... Assim, é ali que a gente... É através dos dados que a gente vai conseguir enxergar esses caminhos. É ali que a gente se baseia para tomar decisão. Então... Isso foi a trajetória em... E qual que foi o maior desafio para você nesses 5 anos ali, tocando essa área de crescimento dentro do iFood, que você fala, cara, esse momento para mim foi igual a esse momento eureka ali de AI, mas qual que foi outro momento que você acha que, assim, putz, esse momento foi decisivo? Que te vem à cabeça, deve ter tido vários, né? Cara, assim, acho que tem... Acho que a gente vai enxergando a gente vai dando algumas tacadas e fala, putz, como que eu... Assim, como que eu... Acho que tem 2 momentos, né? Eu vou citar um momento de falar, putz, esse é um caminho e vamos embora e vamos acelerar, né? E acho que um dos caminhos que a gente testou era... a gente tinha alguns projetos lá de inovação e um deles deu muito errado. Assim, deu muito errado. Né? Essa é uma história longa, mas basicamente, cara, a gente falou assim, se o hambúrguer que custa 30 passar a custar 15, a gente, ao invés do restaurante vender 200, a gente consegue vender 3.000. E os dados mostravam isso pra gente. E a gente, para ajudar os restaurantes, a gente antecipava o dinheiro para ele poder produzir 3.000, porque ele não conseguia, enfim. Sim. Então esse teste... E aí, isso embolou muito a vida financeira do restaurante. A gente teve que voltar atrás e falar, cara, vamos reorganizar, voltar, ajudar, enfim. Esse projeto deu muito errado. Foi um teste que a gente fez lá. Mas, cara, uma das coisas que surgiu desse teste e foi uma das pivotadas era assim, cara... Que tal a gente separar o nosso app e falar, eu vou criar aqui um negócio para atender só quem é novo cliente. Porque, primeira vez que você abre o app do iFood, você não conhece, não conhece nada, você não tem experiência, você tem um monte de... será que essa comida vai chegar? Será que eu vou tomar um calote aqui? Então, Nardon, primeira vez que você está no app, vou te tratar diferente. É um app que você vai ver coisas diferentes. E, cara, a gente começou a fazer muita promoção para você fazer a tua primeira compra sem risco. Falei, cara, eu vou experimentar esse negócio. E a gente via, as pessoas experimentavam, gostavam e ficavam, né? Falei, agora vamos acelerar esse negócio. Então, cara, o nosso investimento em marketing, que fala, ao invés de botar dinheiro em mídia, eu vou colocar dinheiro no produto. Cara, eu vou colocar dinheiro na experiência, na experimentação. E acho que isso vale, porque para um negócio como o iFood que... Cara, eu vou pedir ali várias vezes no mês, por anos. Uhum. O que eu mais quero é que todo mundo experimente mais rápido o meu produto. E eu sei que as taxas de retenção são boas. Cara, e a gente expandiu muito o investimento em aquisição. Então, e foi assim, sabe o nosso sonho lá atrás, que a gente falava assim para todo mundo, quando a gente descobriu que a gente conseguia vender tênis, e a gente produzia os nossos tênis e vendia, a gente falava, nossa, a gente lotou 3 Morumbis de tênis. De gente calçada. Imagina isso. Fala, agora, cara, a gente fez, dezenas de milhões de comer no iFood, pelo menos uma vez. E alocando investimentos justamente para a experimentação, né? E tornando a vida do cliente, a decisão mais fácil de experimentar sem ter a dor de falar, será que eu vou perder meu dinheiro? Perfeito. Será que vai chegar minha comida? Será que ela vai chegar quentinha? Será que vai chegar no tempo? E esse foi, acho que um grande... E isso a gente, cara,
Aí a gente explodiu. Né? Muito... E vem muita coisa. Pô, tem pandemia que ajuda. Assim, pô, claro, é óbvio. Mas essa foi uma grande alocação. A maior dificuldade vem depois disso, que é assim... Pô, e depois que todo mundo experimentou teu produto, o que você faz para crescer? E aí, o que você faz para crescer? E, cara, acho que essa é a jornada, assim. Fala, pô, então agora eu preciso virar um programa de fidelidade bacana. E aí surge uma nova hipótese, que é o clube. Né? E o clube, a gente começa a testar num jet ski também. Fala, pô, hoje o clube tem milhões de assinantes do Clube iFood. Mas começa pequenininho. E testa, e faz, pô, vamos fazer um pacotinho de voucher para ajudar todo mundo e baratear o preço da comida e tornar mais acessível. E em troca as pessoas compram mais no iFood. Então a gente começou a trabalhar muito a alavanca de frequência. E o programa de fidelidade é, cara, fundamental nesse aspecto. Então... Cara, são desafios... O nível do desafio de quem toca growth ele só vai ficando mais complexo. E quanto maior a empresa, mais complexo ele é. Mas essa dinâmica é interessante também, porque o que você fala assim, todo dia eu preciso descobrir um caminho novo para crescer. Você sabe disso. E, cara, como que você gere isso, né? Porque imagino que embaixo do teu... Como que era ou como é o formato de gestão lá dentro? Se puder tangibilizar um pouquinho mais. Então, era você, quantas pessoas tinham embaixo de você? Como elas eram alocadas? Eram em unidade de negócio? Eram em capítulos que tangenciavam eles? As pessoas respondiam direto para você? Quantas pessoas respondem direto para você? Como é que é o dia a dia e os ritos e rituais que vocês têm lá? Porque é muita coisa, é muito teste, né? Como você keep track disso, como você acompanha isso e garante que isso esteja acontecendo na velocidade. Parte da nossa cultura, e aí eu acho que vem aí um pouco da bagagem também teórica dessa brincadeira, né? Que é, cara, como você faz isso num ambiente grande? Então, a nossa cultura é ambidestra. É isso que a gente fala, ambidestria. O que significa ambidestria? Pô, metade, como se você separasse. Metade da minha equipe é controle, eficiência, produtividade. Cara, garantir, assim, eu não posso correr o risco do iFood cair. Eu não posso correr o risco da comida não chegar no tempo. Eu não posso... Esse negócio tem que funcionar bem pra caramba. E continuar melhorando. Perfeito. E teu negócio tem um caminho de crescimento. Só ali tem muita inovação rodando desse lado, mas são pequenas inovações incrementais que fazem uma diferença louca no nível de serviço que você vai oferecer para o cliente. Perfeito. Agora, do outro lado, cara, tá a inovação. E assim, se você não tiver o empreendedor ali dentro, que é o cara que desafia o status quo, desafia o que você conhece. Então, a nossa organização de time sempre foi nessas duas pontas. Cara, eu preciso manter meu negócio rodando, mas quais são o time que está fazendo os 10 novos testes que vão permitir a gente dar o próximo salto de crescimento? E quais são essas apostas que estão ficando mais firmes, onde a gente pode botar mais dinheiro? Então, acho que em termos de gestão, é muito importante saber separar quem está de que lado. Perfeito. E o engraçado é você vai vendo o perfil das pessoas. Tem pessoas que têm o perfil de cá. Tem gente... tem gente que você fala que essa pessoa é ótima, mas você bota na inovação, ela fala, que dor de barriga. Sim, como que você convive com esse caos? Como que você convive sem saber se esse negócio vai dar certo ou não? Era a nossa dupla, né? Cara, e assim, e essa pessoa não performa aqui, mas aqui ela é um avião. Perfeito. Coloca ela aqui. Agora, você tem gente que não suporta chegar todo dia, abrir, ler o mesmo relatório todo dia, não consegue. Então, a turma mais doida coloca aqui. E esse cara, ele precisa descobrir alguma coisa que nova. Ele se alimenta disso. Então, é muito claro no perfil das pessoas quem está de um lado e de outro. E isso é a beleza. Assim, você, como gestor, saber botar de um lado, do outro e fazer essa máquina funcionar ao mesmo tempo. E hoje, quando você pensa na sua estrutura lá, ou na estrutura que você tinha, era o quê?
1.000 pessoas, 500 pessoas, 700 pessoas? Como é que é, mais ou menos? A gente tinha ali em dados, inovação, crescimento ali, em torno de umas 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Mas direto com você era o quê? 7, 10, 5? Exato. Assim, sempre meu layer foi entre 5 e 7 pessoas. Isso que dá para gerir na essas minha concepção. Pessoas embaixo? E essas pessoas também, elas tinham, sei lá, aí 4 pessoas embaixo de cada uma e esse layer ia descendo. A gente nunca gostou de deixar a coisa muito, longa. A hierarquia muito longa. A gente sempre tentou manter isso mais flat e organizar muito mais focado em missões e projetos, né? Então, qual é o projeto que a gente está tocando? Aonde a gente quer chegar? Qual é a meta? Sabe, a gente quebra o ano em 2 miniciclos dentro do iFood. Então, tem meta de uma grande visão de um ano, que a gente para uma vez e se reorganiza e fala onde a gente quer chegar no próximo ano, e a gente revisa isso uma vez no ano. Então, são 2 ciclos de 6 meses, com metas muito claras. Essas metas estão linkadas a projetos estratégicos. Sempre é algo estratégico, sempre é algo com potencial de crescer, na maior parte das vezes. E a gente acompanha isso ao longo do ciclo. Então aí tem os nossos rituais de gestão. Todo mês tem o que a gente chama de RMR, que é reunião mensal de resultados. Tá. A gente tem 2. Reunião mensal de resultados, gestores participam, a gente vai bater meta a meta e vai focar o quê? Onde está mal, onde está vermelho. Perfeito. E cada meta vermelha tem que ter... então qual que é o... E você faz isso com o seu primeiro layer ou com o primeiro e o segundo? Primeiro e segundo layer. Você? Direto. Primeiro e segundo layer. Essa meta tá vermelha. A verde, tá lá. Toca. Perfeito. A vermelha. Qual é o fato? Tá vermelho. Por quê? Qual é a causa? Qual é o plano de ação? É o famoso FCA. Então, toda reunião... O que é o FCA? Fato, causa, ação. Perfeito. Qual é o fato, qual é a causa, qual é a ação? Então, você tem que sair dessa reunião mensal. No próximo mês, são essas 3 ações que vão mexer o ponteiro dessa caixinha aqui, dessa meta. E então, todo mundo tem muita clareza de execução ao longo do ciclo. E a gente tem... Aí, indo para baixo nos outros deles, a gente tem uma reunião que chama RMA, que é a reunião mensal de alinhamento, onde a gente alinha a empresa inteira, né? E aí acho que aí cada gestor com a tua área, mas isso vai para baixo e fala, olha, pessoal, esse é o nosso mapa estratégico, essas caixinhas estão verdes, essas estão vermelhas, essas estão amarelas. As vermelhas, olha, nós vamos fazer A, B, C. As amarelas, idem. Aqui não tá tão mal, mas essas são as ações. Então, daqui a um mês a gente volta a se falar, é para lá que a gente vai. Então, sai todo mundo sabendo a missão do próximo ciclo, né? Nos jet skis um pouco mais intenso, eu diria assim, porque aí você tem que ter resultado semanal, você não, assim, é aquela cultura de fazer um pouco mais de gambiarra mesmo. Perfeito. Sabe? Lembra que a gente falava, como que é? O ótimo é inimigo do bom? É isso daí. É isso. Esse é o problema da semana. Cara, resolve. O cliente vê valor nisso? Perfeito. Não viu o próximo. Não viu? Então, o que você aprendeu? Qual a próxima semana? E aí é um ritmo mais intenso e mais de discovery mesmo. E daí, nesse layer ali que você tinha 5 a 7 pessoas, né? 7 talvez que você falou, cada líder desse teu tinha a frente de core e a frente de jet ski, ou era metade do time jet ski e metade era core? Entendeu o que eu sim, depende do momento, né? Hoje, se eu for falar, ali dentro da fintech, é mais ou menos assim que a gente está estruturado, né? Então, metade do time é jet ski? Eu diria assim, mais ou menos. Então eu diria, tem projetos que exigem mais inovação nesse momento. Tá. Então ali o gestor está tocando 80% inovação, 20% manter o negócio rodando bem. Tá. Tem negócios que não, o negócio é mais maduro. Então, ele tem 80% do tempo dele é gerir, garantir as metas e que o negócio cresça com responsabilidade, saudável. 20% ele toca os jet skis. E eu tenho hoje, dentro da minha estrutura, um
baita de um diretor que só toca inovação. Perfeito. E ali ele toca 5 grandes teses de inovação. E sim, ele foca. Pô, ali nós vamos arriscar tudo, ali nós vamos errar um monte, ali. Então é uma dinâmica muito, muito diferente. E como que é a tua agenda, ou como era a tua agenda nesse time de growth, agora de fintech? Como que é ela? É o dia inteiro de reunião, tem uma parte de reunião, parte de trabalho, você só fica com esses líderes, você senta com eles, entra no detalhe do que eles estão fazendo. Como é que é o dia a dia teu de gestão com esse time? Acho que a gente tem esses rituais, né, acho que tem algumas reuniões eu tenho algumas reuniões de time, de alinhamento, falando, olha, sempre no começo da semana a gente senta todo mundo e fala, olha, como a gente está, como está o plano, quais são as prioridades. Então, nós, os diretores, sentam, falam, cada um tem um espaço e fala, olha, minha prioridade essa semana é isso que está acontecendo. Deu pau aqui, não deu pau aqui. Enfim, a gente se alinha logo segunda cedo. E depois cada um vai tocar a sua vida. Eu, particularmente, tenho meus one-on-ones com os meus diretos, que é um momento muito de individualmente tratar assim, qual é a grande dificuldade, como que eu posso ajudar ele a resolver o problema dele. E nessa hora você entra mais no detalhe do que está acontecendo. É mais pontual eu com ele. Então ali é muito high level, mas pode ser uma questão pessoal, desde questões pessoais até do negócio mesmo, o que ele está me alinhando muito o que está acontecendo. Eu gasto, assim, particularmente o meu tempo e responsabilidade pensando em como esse negócio pode crescer e assim, a minha responsabilidade hoje num negócio desse tamanho é muito sobre o futuro. Perfeito. Cara, é a visão, é o sonho, para onde a gente vai, o que a gente pode construir de novo. Então, eu gasto bastante tempo na agenda de inovação. E como que você gasta tempo nisso? Aí entrando nas reuniões. Então, semanalmente a gente tem essas reuniões de andamento e ali a gente vai ver e falar, pô, como tá esse negócio? O que tá acontecendo? Qual a prioridade? Onde a gente aloca o recurso? Como, sabe... Pô, double down ali. Então, a grande parte do meu papel é tomar o risco pelas pessoas que estão ali. Às vezes as pessoas falam, putz, mas e se eu errar? E se eu investir demais e errar? Meu, vai ali, vai por esse caminho, pode botar o dinheiro e vamos ver o que dá. E a responsabilidade é minha. Perfeito. Mas acho que estão fazendo um bom trabalho. Então, E benchmark fora? Ou é o próprio time que te traz isso? Não, acho que bastante coisa também olhando para fora. Então, assim, mas daí é o time que está lá pesquisando, trazendo, você fala, olha, time, vai lá, me traz isso de fora para eu entender o que está acontecendo. Acho que não Eles fazem um trabalho grande ou você está atento, vendo, conversa com um, conversa com outro e traz isso para lá? Não tem muita regra. Eu não diria que a gente tem um processo para esse tipo de coisa. Pô, se você é um diretor dentro do iFood e está desantenado, tem um problema. Sim, a turma tá antenada, sabe o que está acontecendo, a comunicação flui muito rápido. Então, a gente vai elencando assim, cara, quem são potenciais parceiros que a gente deveria conversar e falar e se aproximar? Né? Quem que a gente tem que conhecer? Quem que a gente tem que discutir? Então, a nossa vida é muito, muito focada em... A minha agenda, isso pode vir de mim ou... muitas vezes os meus diretos, e aí eles vão participar também dessas conversas, mas são conversas de estratégia mesmo, onde assim, pô, ali eu preciso desenrolar algo que pode ser grande, a gente precisa avaliar uma parceria, avaliar uma aquisição, avaliar uma fusão, enfim, a vida de como a gente dá um salto maior e pode construir algo mais acelerado. E com os teus pares e com o Bloise? Que é o CEO hoje da companhia. É bem parecido. Acho que o modelo de gestão do iFood é muito robusto. Muito. E é um modelo que cascateia para todo mundo. Então, essa mesma dinâmica que eu descrevi, acho que está bastante na agenda do Fabrício com os diretos dele. Então, a gente tem a nossa reunião semanal, tem as nossas RMRs, RMAs, que aí participam o primeiro layer do iFood, o segundo layer do iFood. Né? Então, assim, isso tudo se cascateia e parte do próprio Fabrício. E a função dele também inovação. Inovar, novos negócios, levar o iFood para fora.
a nossa responsabilidade é entregar as metas. A dele é, pô, sair... Ele tem muito isso vivo dentro dele. Então, Sensacional. Isso cascateia bem, assim. É interessante. Muito legal, cara. Papo que a gente poderia ficar aqui 3 horas batendo, que eu tenho muita curiosidade para saber, mas daí a galera que tá em casa não vai ter essa parte, porque provavelmente eu vou lá visitar eles e entrar no detalhe, mas eu trago o que puder trazer aqui pro resto da turma. Cara, e agora mudando um pouco aqui, né, o tema, né? Recentemente, para um lado mais pessoal, recentemente você tirou alguns meses aí off. Conta um pouquinho para mim como é que foi esse momento que você ficou. Você ficou 4, 5 meses? Eu fiquei 4 meses fora do iFood. E, cara, foi um momento muito legal, porque eu vou linkar com aquela parte do início da história. Eu não fui morar na Ásia. E isso foi, assim, mais uma vez que a gente toma essa decisão de ficar no Brasil, né? Já não tinha... lá no começo, eu tinha abdicado do MBA para fundar a Canui. Agora, você não foi para a Ásia. Falou, não, mas lá naquele momento, falou, olha, daqui a um tempo a gente vai fazer o nosso sabático. Uhum. E isso, cara, estava engraçado lá no iFood. O dia que você for visitar, você vai ver o mural dos sonhos. Todo mundo entra no iFood, pega um papelzinho, escreve um sonho, coloca lá e bota uma data para realizar. Cara, tinha data e a data batia com esse momento. Vou fazer um sabático e dar uma volta ao mundo com a minha família. Irado. E assim, isso casou muito com o momento de iFood, porque o iFood cresceu, ele estava se reestruturando, né? Então a gente estava mudando de uma estrutura que nos últimos 5 anos era uma coisa só. Agora os negócios ficaram grandes, então a gente estava separando ali restaurantes, mercado, fintech. E a minha função como gestor do Cross tinha que se desfazer. Assim, eu tinha que dar o meu time de... Pegar o meu time e falar, pô, AI vai para cá, growth, quem pensa growth de restaurantes e quem inovação. pensa growth de mercado, E isso, então... Enfim, então eu falei, pô, eu preciso mudar também aqui dentro. Então chegou o momento, 5 anos, perfeito. Eu vou mudar. E, pô, eu falei, Fabrício, chegou a hora de eu fazer o meu sabático. E ele falou, pô, então vai. Vai. E o Vítio também, o RH falou, não, Bruno, apoio 100%. Vamos criar esse programa. E eu acho que foi um programa mesmo do iFood. Eles, cara, me incentivaram. Assim, hoje é um programa no iFood. Tirado. Por quê? Porque o iFood entende que, cara, é muito intensa essa jornada. Então, pro executivo, cara, foi assim, poder parar, voltar, refletir, foi animal. Assim, literalmente, eu fechei meu computador dia 14 de outubro do ano passado, desliguei o Slack, desliguei o e-mail, não levei o computador na mala. Comprei um iPad, vou só com o iPad. Cara, peguei as crianças, né? Tenho 3 filhos, a Pri. Falei, pô, vamos sair, vamos dar a volta ao mundo. E a gente foi pra Ásia, morou na Austrália, na Nova Zelândia, na Indonésia. Irado. A gente literalmente deu uma... Cara, foi sensacional. E eu diria assim, putz, cara, minha cabeça... eu não fiquei pensando assim, qual é o próximo passo que eu vou dar, o que eu vou fazer. Mas, cara, foi muito, muito interessante ver como algumas coisas, como você consegue falar, putz, isso valeu a pena demais, né? Assim, pô, eu gosto de fazer muito isso daqui talvez eu não goste tanto, mas eu voltei pro iFood e falei, cara, qual é o próximo desafio que a gente vai ter aqui? Qual é a próxima avenida de crescimento? E, cara, tô pronto para mais 10 anos nessa brincadeira, vamos lá. Então, putz, cara, sensacional da parada. Sim, recomendo muito. Aí tem muitos benefícios pessoais para a família. Pô, a quantidade de coisa que a gente viveu junto e todo mundo ali é focado naquilo, sem a preocupação do trabalho, do negócio, das pessoas, da gestão. Não, era só nós ali. Então foi... Cara, fala um pouquinho mais desse mural dos sonhos, cara, lá do iFood. Da onde surgiu isso? Porque assim, eu sei que quando eu conheci o Blois lá atrás, cara, lá na época ainda eu acho que de Canui da Fit, que eu conheci ele,
ele falou que eles tinham esse lance de Mural dos Sonhos, que daí um dos primeiros sonhos dele era um helicóptero, e daí depois que ele conseguiu chegar no helicóptero, depois outro helicóptero, que eu acho que hoje o sonho dele é uma viagem maluca para algum lugar que não é no planeta Terra, né? Mas daí eu não vou contar o sonho dos outros. Ele conta. Ele conta? Então é isso daí, ir pra Lua. Mas o que é isso? Da onde vem isso? Então, Nardon, é parte dos valores do iFood, assim, da cultura do iFood e da Movile. Então, acho que a primeira coisa ali, você vai entrar ali, é sonhe grande. Então, se você não está sonhando, essa fala, se você está preocupado com o bônus que você vai ganhar daqui a 3 meses, sua preocupação está muito errada. Sim, você tem que estar preocupado cara, como eu faço essa empresa valer 100 bilhões de dólares, como eu mudo o planeta, como eu melhoro a vida de 1 bilhão de pessoas. Esse é o tipo de sonho grande, é sempre isso que a gente fala. E isso demora, leva tempo, levam alguns anos. E o mural é a tangibilização de algo pessoal. Então, assim, é algo que não está no teu alcance hoje, né, mas que você gostaria muito de fazer e você vai brigar para conquistar aquilo. Então, o Fabrício, ele sempre mostra a cartinha, ele fala, cara, eu quero comprar o meu helicóptero. E ele, cara, ele curte voar, ele curte essas coisas. Então, e ele botou uma data. E o interessante é você falar, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Aí você volta lá no mural e fala, cara, não é que eu conquistei essa parada? Eu sonhei, pensei, visualizei e conquistei. E no iFood, todo mundo entra e vai lá e escreve o teu sonho. Então você vai lá no mural, quero conquistar a minha casa própria, quero comprar o meu carro, quero ajudar tantas pessoas. Então você tem, cara, sonhos de todos os tipos lá. Isso é muito legal, porque você entrou, você está trabalhando um negócio para um propósito legal, mas tem o teu também ali, o teu sonho pessoal que está ali. É grande, hoje talvez inalcançável, mas vai, em algum momento, se torna realidade. Muito bom, cara, muito bom. Bom, indo aqui para reta final, de bater 1 horinha e pouco aqui, que é o tempo que a galera fica na esteira, no trânsito, houve metade indo no trânsito, metade voltando. O bate-bola do gestor. O que é a ideia? Que eu vou te fazer algumas perguntas, você responde ela meio sucintamente, rápido. Se você quiser dar uma aprofundada, vai também, tá bom? Para você, o que constrói um bom gestor? Tá dentro do jogo, assim, sabe? O que constrói é confiança, assim, o time ter confiança em você, saber que você tá dentro do jogo, que, cara, que você, assim, inspirar as pessoas. Então, assim, ser alguém que, pensa na frente, sonha grande, sabe? Tá sempre expandindo o potencial de onde as pessoas enxergam que é possível chegar. Boa. Se você tivesse pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Bruno quando ele tava lá começando, o que você diria? Sei. Um conselho pra você quando você tava começando, Talvez. Vai com mais calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Acho que no começo eu era muito ansioso, assim, sabe? Eu acho que se eu pudesse entender que as coisas se desenrolam e vão dar certo, acho que talvez eu pudesse tomar mais risco no começo da minha jornada, talvez. Boa. Cara, e se você tivesse que escrever aqui, igual seu sonho? Você deve ter feito outro sonho. Não sei se você pode falar aqui pra gente qual o próximo sonho. Nardon, tem vários. Alguns não posso falar aqui, porque são bem do negócio, mas, cara, a gente... É que você declarou o sonho lá no mural. Eu preciso declarar o meu segundo ainda. O seu segundo. O segundo, porque o primeiro eu acabei de realizar. Então deixa eu voltar. Se você tivesse uma mensagem que você fosse escrever para você, para abrir daqui 10 anos, o que você escreveria na mensagem? Pode ser qualquer coisa, cara. É difícil mesmo a pergunta. Cara, eu acho que hoje, assim, nossa missão, assim, vai evoluindo, né? Assim, 10 anos, eu acho que, eu quero ter meus filhos bem criados e, sabe? E,
empreendendo. Acho que essa, com uma visão de empreendedor, de, cara, mudar o mundo, de fazer coisas boas, eu acho que essa é uma missão nova aí de pai, né? Pai de 3 filhos. Boa. Quais foram os 2 livros aí que mais te marcaram que você leu? Cara, Qualquer coisa, qualquer tema. O livro que eu ando, assim, muito com ele, eu gosto muito do Empresas Feitas para Vencer, né? Do Jim Collins. Mas o que o de cabeceira mesmo é o Garra. Garra. De quem que é esse? É Angela... não lembro exato o nome. Sobre o que é esse Grit. livro? É sobre garra. Grit. É o Grit. Uhum. E, cara, ele fala muito, assim, ele é muito importante porque ele fala muito sobre a persistência. Sobre pegar um problema e ter resiliência, persistência e resolver o problema, sabe? Encarar o problema. Não é fácil. E ele fala muito da questão de sucesso, né? Não é uma questão só de inteligência. Ele é uma combinação de inteligência, mas muito mais garra, né? Persistência para não desistir da trajetória. E eu acho isso muito legal porque é engraçado. Hoje, algumas pessoas hoje, é fácil você olhar para o iFood e falar: quem nunca imaginou que, cara, o Brasil inteiro ia pedir iFood e comer comida em casa por um aplicativo? Pô, essa ideia mais óbvia, né? Fácil. A real é que a trajetória até lá tem tombo pra caramba. Sim, e persistência pra caramba, né? E e frustração pra caramba. E eu acho que uma das coisas que esse livro fala muito é sobre lidar com essas frustrações no meio do caminho e criar pessoas, né? E acho que aí ela faz um link muito com criação de filhos. Como você cria filhos que têm essa característica. Perfeito. De lidar com as frustrações, né? No livro ela vai tratar muito assim, bota teu filho para fazer um esporte de elite ela até cita, por 4 anos, ou tocar um instrumento, com excelência. Por quê? Porque você sabe, cara, é pressão, é dureza, é frustração, é errar, é persistir. Enfim, e eu olho para esse livro e falo, cara, a vida é garra. Grit. É grit. É isso aí. Assim, é persistir, é se frustrar e saber sair da frustração, aceitar, né, e continuar. Então, cara, esse livro é o livro que eu compro para todo mundo e falo, lê esse livro. Se não servir para tua vida, cara, talvez sirva para você criar teu filho, enfim, e para mim é o livro, assim. Irado, muito bom. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer muito por esse papo. Vamos marcar mais um daqui uns 6 meses, mais ou menos, que o papo foi muito bom. E queria convidar vocês aí que estão ouvindo a gente para ir lá no sininho de alerta do Spotify, marcar para receber notificações dos nossos próximos episódios, também compartilhar esse episódio com seus amigos, episódio demais, talvez aí também nos nossos top 3 episódios que a gente já teve aqui. Olha que a gente já teve muita gente boa aqui. E também para você avaliar com 5 estrelas esse episódio, que ajuda a gente a continuar aí no top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil no Spotify, tá bom? Muito obrigado. Me segue lá, @bruno.nardon. Você não tem nada para te seguir. Segue o Nardon. E vamos ver se a gente convence ele a estar mais próximo aqui do G4 para poder ajudar os nossos alunos aqui a terem negócios melhores. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.